Então, olha só, para quem está chegando hoje pela primeira vez, primeiramente seja muito bem-vindo, né? O Batidão Preveste, né? Ele é uma aula que acontece toda segunda-feira às 18 horas, né? Onde eu trago pedacinhos de assuntos da química que eu sei, ou que tem alta recorrência, ou que vocês têm muita dificuldade no geral, né? Então, ele é uma aula que eu entrego tudo. Quem está aqui sabe que eu não fico guardando informações, né? Eu realmente ensino para vocês o que vocês precisam saber, né? De algum pedacinho da matéria. Então, nunca você vai ter aqui no Batidão eletroquímica toda, né? Não é esse o objetivo. Mas eu trago um pedacinho, por exemplo, da eletroquímica que mistura com a estequiometria e eu ensino vocês a fazer na prática. Então, a gente sempre tem a resolução de 3, 4 questões na aula ao vivo, e eu sempre deixo normalmente 5 questões para vocês resolverem depois sozinhos, para fixar o que a gente viu aqui, tá? Então, meninos, nosso tema hoje se chama eletroquímica versus estequiometria, né? Por quê? Porque já não bastava ter a eletroquímica, que é a pilha e a eletrólise, eles ainda misturam com a estequiometria, né? Não é um assunto que tem alta frequência nas provas, ele tem uma frequência média, de vez em quando ele aparece, né? Mas é um assunto que normalmente vocês têm muita dificuldade, tá? Pensando em Unesc, lembra que a Unesc ela gosta de tudo que envolve elétron, né? Então, tudo que envolve elétron, a Unesc gosta. Portanto, a eletroquímica é um conteúdo que, apesar da Unesc não explorar muito, ela ainda não percebeu, né? Mas ela pode vir a explorar mais. Quando a gente pensa em EMESCAN, todo ano cai de 1 a 2 questões na prova objetiva. Então, é super possível de cair na prova da EMESCAN. Quando a gente pensa em Multivix e UVV, talvez um pouco menos, tá? Talvez um pouco menos, mas já caiu, ok? Então, vamos lá. Meninos, o que vocês precisam saber? Essa parte que no material de vocês está escrito soluções, tá? O que vocês precisam saber quando o assunto é eletroquímica e estequiometria? Então, aqui, gente, no geral, a gente usa duas relações para responder esse tipo de problema. Eu vou falar sobre essas relações aqui, mas vocês vão ver que só na prática, só fazendo, né, que vai ficar um pouco mais claro, tá? Que relações são essas? Então, a primeira relação que a gente faz aqui é do kit, né? Quem já ouviu falar no kit? Carga elétrica é igual a corrente elétrica vezes o tempo. Então, o Q é a carga elétrica. O Q é a carga elétrica. O I é a corrente elétrica. O I é a corrente elétrica. E o T é o tempo. Só que elas possuem unidade, tá? A carga elétrica, meninos, sempre em Coulomb, o C grandão, ok? A corrente elétrica sempre em ampere. E o tempo sempre em segundos. Sempre, sempre. Essas são as unidades do kit, tá? Então, a gente pode usar o kit quando a gente mistura eletroquímica e estequiometria. E a gente pode precisar montar uma regra de 3. E aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, e pode ser que aqui vocês fiquem um pouquinho perdidos, mas vocês vão entender quando a gente passar para a prática, tá? Meninos, o que vai ter nessa regra de 3? Então, primeiro, essa é a estrutura básica de uma regra de 3, certo? Então, ó, desse lado aqui, a gente vai colocar uma informação que é uma informação padrão, que é o Faraday, tá? Então, desse lado aqui, a gente vai falar sobre o Faraday. O que é o Faraday? O Faraday fala para a gente assim, que nós temos 96.500 coulombs por mol de elétrons. Então, o Faraday, ele traz para mim a informação que eu tenho 96.500 coulombs por mol de elétrons. Então, essa é sempre uma informação que a gente vai trazer na nossa regrinha de 3, tá? Carol, como assim por mol de elétrons? Então, olha só. Se eu viro para vocês e falo assim, o níquel
ele está saindo de 2 mais e está virando níquel 0, né? Na eletroquímica, o que é isso? É uma reação de redução. O níquel, que perdeu 2 elétrons, ele vai ganhar 2 elétrons e vai virar o níquel 0, tá? São as semi-reações, meninos. Isso aqui vocês precisam saber fazer, ok? Olha o que significa. Que na redução do níquel, eu tenho envolvido 2 elétrons. Então, se o meu problema for referente ao níquel, aqui eu preciso multiplicar 96.500 por 2. Por quê? Porque são 96.500 por 1 mol de elétrons, por 1 elétron. Como o níquel envolve 2 elétrons, eu vou precisar multiplicar o 96.500 por 2. Então, vocês precisam ficar atentos a essa informação. O níquel o Faraday é 96.500 coulombs por mol de elétrons. Então, a gente sempre tem que saber quantos elétrons tem envolvidos na nossa eletroquímica, ok? Na parte da eletroquímica. Vocês vão analisar depois como é que vai funcionar isso, tá? Gente, do lado de cá, desse lado aqui, a gente coloca tudo que é padrão. Carol, e o que é padrão? A gente pode colocar mol, a gente pode colocar massa de tabela, a gente pode colocar 22,4 litros, que é o volume na CNTP, a gente pode colocar 6 vezes 10 a 23, que é a constante de Avogadro. Então, tudo que for padrão, a gente vai colocar desse lado da regrinha de 3. Carol, como que eu sei se eu vou usar mol, se eu vou usar massa, se eu vou usar volume, se eu vou usar molécula, se eu vou usar átomo? O seu problema vai te dizer. Vai depender dos dados que o problema te entregou, tá? Então, esse lado aqui a gente vai preencher de acordo com os dados que o problema te deu. Desculpa. E a parte de baixo? A parte de baixo, meninos, também vai depender do que o problema está pedindo e do que o problema te deu, tá? Mas aqui a nossa informação, ela vai ser em Coulomb. Aqui eu só posso colocar alguma informação que dá em Coulomb. E do lado de cá, eu só posso colocar alguma informação de acordo com o que eu botei em cima. Então, eu usei 1 mol. Então, embaixo a informação tem que ser do mol. Eu usei massa de tabela. Embaixo a informação tem que ser massa. E por aí vai, tá? Então, a parte de baixo a gente vai completar de acordo com os dados que o problema me deu. Fica meio confuso quando eu faço assim, mas quando a gente vai para o exercício, vocês conseguem entender, tá? O que eu preciso que vocês entendam, meninos? Nem sempre a gente vai seguir essa ordem de primeiro eu faço o kit, depois eu faço a regra de 3. Nem sempre. E vocês vão ver que nem sempre elas estão vinculadas. Às vezes eu preciso só fazer o kit, às vezes eu preciso só fazer a regra de 3. Às vezes eu preciso fazer o kit primeiro e a regra de 3 depois. Às vezes eu preciso fazer a regra de 3 primeiro e fazer o kit depois. Então, essa ordem, ela é dependente do exercício, tá? Então, a gente vai fazer e vocês vão entender quando que eu uso o quê, ok? Então, olha só, vamos para o primeiro exercício. E aí, vocês vão visualizar. Vou voltar aqui para vocês tirarem um print. Dá um print aqui, que isso vai ajudar vocês, tá? Então, agora, vocês vão visualizar quando que a gente usa isso, como que a gente usa isso, em qual situação que a gente vai usar isso aqui, tá bom? Então, vamos lá. No processo de eletrodeposição de prata sobre uma peça metálica imersa em solução aquosa de nitrato de prata, circulou corrente elétrica de intensidade de 2,3 amperes durante 7 minutos. Faça um esquema dessa eletrodeposição e determine a massa de prata depositada sobre a peça. Então, olha só, ele me pediu duas coisas. Ele me pediu um esquema da eletrodeposição, um desenho da eletrodeposição, e ele pediu para eu determinar a massa de prata depositada sobre a peça. Então, primeiro eu vou fazer a massa, tá? Depois a gente vai fazer o desenho, ok? Então, olha só, gente, presta atenção.
Ele falou que é uma solução aquosa de nitrato de prata. Quem é o nitrato de prata? É o AgNO3. O nitrato de prata em presença de água, ele vai virar Ag+, e NO3-. Por que é importante fazer isso? Porque eu preciso saber qual é a carga do Ag. Por quê, gente? Porque eu preciso saber quantos elétrons estão envolvidos, ok? Então, ele fala que a gente tem a prata 0, certo? Virando prata mais ou vice-versa. Não me interessa aqui se está reduzindo, se está oxidando, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a prata que perdeu um elétron. Essa prata, ela vai ganhar um elétron e vai virar prata 0. Por que é importante isso aqui para mim? Porque essa informação do elétron é importante para mim. Essa informação do elétron é importante para mim, tá? Todo mundo consegue visualizar que é kit? Olha só, eu tenho I em amperes e eu tenho tempo em minutos. Eu tenho kit envolvido aqui. Olha só o que eu vou dar de dica para vocês. Isso aqui é rascunho, tá? Anota um dados no cantinho, rascunho, não é para passar para o oficial, para o gabarito oficial. O que eu não tenho, ele não me falou nada de Coulomb. O I é 2,3 amperes e o T é 7 minutos. Só que eu acabei de falar para vocês que o tempo tem que estar em segundos. Então, ó, 1 minuto tem 60 segundos. 7 minutos vão ter 420 segundos. Olha só, gente, por que é importante? É só S, né? A unidade dos segundos é só S. Por que é importante, gente, eu botar o kit aqui no meu rascunho, né? Por que é tão importante eu fazer isso aqui? Porque eu consigo visualizar se eu começo pelo kit ou se eu começo pela regra de 3. Tá vendo que só falta o T? Ou que só falta o quê? Desculpa. Eu vou começar pelo kit. Só tem ele como incógnita. Eu começo por ele. E aí, provavelmente, depois eu vou fazer a minha regra de 3. Tá? Então, por isso é tão importante a gente fazer esse rascunho. Outra coisa, por que é importante? Porque normalmente eu preciso fazer a transformação do tempo. E aí você não esquece, porque o tempo é em segundos, então você tem que fazer a transformação. Então, ó, a nossa primeira continha, ela é do kit, que é igual a I vezes T, que é igual a 2,3 vezes 420. Então, Q é igual a 966 coulombs. Então, Q é igual a 966 coulombs. Agora, eu passo para a minha regrinha de 3. E aí, olha o que ele quer. A massa de prata depositada. Então, a minha regrinha de 3, ela vai ser 96.500 coulombs vezes 1, porque só tem um elétron, está para o que é padrão? O que eu sei sobre a massa de prata? 108 gramas. É a massa de tabela da prata. 108 gramas. Se eu tenho 966 coulombs, quantos gramas eu vou ter? Então, X vai dar 1,08 gramas de prata. 1,08 gramas de prata. Pronto, acabei o meu problema. Então, a partir do momento que eu identifico no enunciado que eu tenho que usar o kit, né? Eu faço os dados do meu problema, eu consigo identificar por onde eu começo. É pelo kit ou é pela regra de 3? Né? Então, é pelo kit. Por quê? Porque só tem o Q como incógnita. A gente só tem uma incógnita, eu consigo resolver. Descobri a carga elétrica. Descobri que eu tenho 966 coulombs. Qual é a massa, então, que foi depositada? Aí, agora, eu passo para a regra de 3. A parte de cima é 96.500 coulombs vezes a quantidade de elétrons, que na prata é 1, está para a massa de tabela da prata. Se eu tenho 966 coulombs, quanto de prata que eu vou ter? 1,08
gramas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Todo mundo entendeu o que foi feito? Ah, pode falar, Bruna. No caso, nesse exercício, ficaria mais fácil se soubesse, tipo assim, tem relação com o NOx, no caso, que a prata é 2 mais e o NO3 é um menos. Aí, no Prata caso, é só por essa. um Isso, mais. perdão. No caso, por essa dedução, eu chegaria, é, à conclusão que estaria um elétron sobrando? Não, Bruna, olha só, não. Fala para mim qual que é o NOx do hidrogênio. Como é que a gente generaliza o NOx do hidrogênio? Mais um. Mais um. Olha o hidrogênio, o que que acontece com ele? O H+, ou seja, o hidrogênio que perde um elétron, ele ganha um elétron e vira. Qual é a substância simples do H? Você lembra, Bruna? Não. H2. Lembra? E no Sim, sim. brasileiro, A claro e família sete forte. a e o hidrogênio. E no Uhum. brasileiro, claro e forte, né? São Uhum. substâncias que são diatômicas. E aí, olha só, eu preciso balancear. Então, eu preciso de 2H+ e 2 elétrons. Então, não é só o fato de ser carga 1+ que já define que é um elétron só. Eu preciso saber qual é a substância que eu vou formar. Porque, dependendo da substância que eu formar, né? E no brasileiro claro e forte, todos eles vão ter 2 elétrons e não um só. Mesmo quando a carga deles é 1+ ou 1-. Conseguiu entender? Aham, entendi. Eu tinha, quando você perguntou, eu pensei que você estava perguntando sobre alguns exemplos que você já deu, que o H tem vários nomes. Aham, aham, É, não. né? Não, Ah, era a substância simples mesmo, ah, era duas, obrigada. tá? Carol, cada elétron vale 96.500 coulombs. Exatamente, Kaique. Exatamente. Um Faraday, que é representado pelo Fzão, significa que a gente tem 96.500 coulombs para cada um elétron. Para cada um elétron. Então, se eu tenho 2 elétrons, eu tenho 2 vezes 96.500. Se eu tenho 10 elétrons, eu tenho 10 vezes 96.500. Ok? Mais alguém? Professora, só mais uma coisa. Hum? Por exemplo, quando eu for fazer o kit, eu Uhum. coloco, tipo, encontrando Coulomb, tipo, o título, sabe? Ou eu já posso Você deixar. pode colocar cálculo da carga elétrica, né? Porque o que significa carga elétrica? Ah, Carol, cheguei na hora, eu não lembrava que era carga, que era corrente. Ah, escreve quantidade de coulombs encontrada, não tem problema, tá? Lembra que o título, gente, tem que ter numa questão discursiva, mas ele é o menor dos nossos problemas. Então, eu não lembro o que que é carga elétrica, o que que é. Eu não lembro, confundi o que com I, não lembro o que que é o que. Coloca ali cálculo da quantidade de coulombs encontradas. Enfim, não tem problema, eles não vão te tirar ponto por isso, tá? Eles não vão tirar pontos por isso. Mas o correto aqui era cálculo da carga elétrica. E na número 2, cálculo da massa de prata depositada. Pronto. Meninos, olha, ele me pediu 2 perguntas, hein? Cuidado. Faça um esquema dessa eletrodeposição. Então, isso aqui, gente, está acontecendo uma prateação que a gente chama, é uma eletrólise, tá? Então, a gente tem, é super simples, ó. A gente tem um potinho. Dentro desse potinho, a gente vai ter os 2 eletrodos, ok? A corrente elétrica passando para cá, uma carga positiva, uma carga negativa, né? O polo positivo, na verdade, e o polo negativo, tanto faz onde vocês vão colocar, não tem problema, tá? E aqui, ó, a solução de AgNO3. Então, aqui a solução de AgNO3, nitrato de prata, ok? Então, é isso que a gente tem aqui como um esquema da eletrodeposição, só isso. Tá? Lembrando que existe prateação, lembrando que existe niquelação, lembrando que existe galvanização, né? Que, na verdade,
O geral se chama galvanização, que é o que acontece quando a gente faz semijoia, né? Isso aqui não é semijoia, mas quando a gente faz semijoia, semijoia banhada a ouro, é uma galvanização, tá? É uma eletrodeposição. Bora para a próxima? Olha a próxima. 19.300 coulombs são utilizados na eletrólise do cloreto de sódio fundido. A massa de sódio produzida será igual a... Eu tenho um kit aqui. Podem responder aí no chat. Tem kit aqui. Eu uso o kit aqui. Eu uso o kit a regra de 3. Eu uso só o kit. Eu uso só a regra de 3. O que vocês acham que a gente vai fazer aqui com os dados que o problema me deu? Só a regra de 3. Muito bem, Pablo. Gente, eu não tenho I, eu não tenho Q, eu tenho Q, né? 19.300, mas eu não tenho I, eu não tenho T. Eu não tenho a corrente elétrica e eu não tenho tempo. Então, eu não tenho como ter kit, né? Eu não tenho como ter kit, faltam os dados para kit. Então, essa aqui eu vou usar apenas a regra de 3. Então, eu trouxe essa aqui para vocês visualizarem que nem sempre eu uso os dois. Às vezes eu uso só o kit, às vezes eu uso só a regra de 3, mas na maioria das vezes eu uso os dois, tá? E aí vai depender da ordem. Às vezes o kit primeiro e a regra de 3 depois, que foi o que a gente viu antes. Às vezes a regra de 3 primeiro e o kit depois. Tá bom? Que é o caso da próxima. Então, olha só, vamos lá. Eu vou montar minha regra de 3. Só que a primeira coisa é o cloreto de sódio fundido. É o NaCl, que vai virar Na mais Cl menos. Ele quer a massa de sódio produzido, então ele quer apenas o sódio. O que eu sei sobre o sódio? O Na que perdeu um elétron vai ganhar um elétron e vai virar Na0, Na metálico. O Na não faz parte do hino brasileiro claro e forte, então eu realmente formo Na. Então eu realmente tenho apenas um elétron envolvido. Para isso que eu fiz isso aqui, para saber quantos elétrons eu tenho envolvido. Então, eu vou montar a minha regrinha de 3. 96.500 coulombs vezes 1, porque eu só tenho um elétron, está para... Ele me pediu a massa de sódio. Então está para a massa de tabela do sódio. 23 gramas, massa molar. Se eu tenho 19.300 coulombs, quanto de sódio eu vou ter? Então, X vai dar igual a, peraí que eu fiz, 4,6 gramas. 4,6 gramas de sódio, letra B. Letra B. B. Então, ó, eu não tinha dado o suficiente para jogar no kit, mas as informações que eles me deram já foram suficientes para eu jogar na regra de 3. Por quê? Porque o Faraday eu tenho que saber, 96.500 vezes 1. Carol, ele dá essa informação no problema? Gente, algumas delas dão e algumas não dão. Mas como não é obrigatório, como não é uma regra, a gente vai supor que ninguém dá. Então, vocês têm que saber o Faraday de 96.500 coulombs por elétron, por mol de elétrons. Tá bom? A UVV não vai dar. Se cair, a UVV não vai dar. No geral, a MScan, a Multivix e a Unesc dão, mas é no geral, elas não são obrigadas a dar. Então, se simplesmente cair na prova sem dar, você vai ter que saber. Não vai ter como brigar por isso. Ah, você não me deu o dado. Não, eu não sou obrigada a dar o dado. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa dessa aqui? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, vou passar. Tudo ok. Então, vamos lá. Olha só, meninos. Uma peça de ferro constitui o cátodo de uma célula eletrolítica que contém uma solução aquosa de íons níquel 2+. Para niquelar a peça, faça passar pela célula uma corrente de 19,3 amperes. Calcule o tempo em segundos necessário para que seja depositado na peça uma camada de níquel de massa 0,59 gramas. E agora?
Tem kit? Tem regra de 3 ou tem os dois? O que vocês acham? Tem kit? Tem regra de 3 ou tem os dois? Agora tem os dois. Agora tem os dois, muito bem, tá? Então, olha só, meninos, vamos vir aqui no cantinho e anotar os dados que a gente tem, né? Então, a gente tem o I, vamos escrever kit, né? Vamos escrever kit aqui, ó. Então, vamos lá, Q, I e T. Então, ó, a gente tem o I, 19,3 amperes. O tempo é o meu X, é o que ele me pediu, é o que ele quer, mas eu não tenho o Q. Então, olha o problema que eu tenho, gente. Eu tenho que jogar no kit, porque para descobrir o tempo é só jogando no kit, mas eu não tenho o Q. Eu não tenho a carga elétrica. Então, eu não consigo começar pelo kit, mas eu consigo começar pela regra de 3, tá? Eu consigo começar pela regra de 3. Então, antes da gente começar pela regra de 3, a gente precisa pensar em quantos elétrons tem envolvido, né? Então, a gente tem o níquel que perdeu 2 elétrons, que vai ganhar 2 elétrons e vai virar o níquel 0. Ou seja, eu tenho 2 elétrons envolvidos. Então, olha como é que vai ficar a nossa regrinha de 3. 96.500 coulombs vezes 2 está para a massa de tabela do níquel, que é 59 gramas. Quantos coulombs eu tenho em 0,59 gramas de níquel? Então, a gente vai chegar num valor igual a 1.930 coulombs. 1.930 coulombs. Pronto, eu achei a informação que eu precisava para jogar no kit. 1.930 coulombs. Agora eu consigo resolver a minha questão. Então, a nosso segundo cálculo, né, é o kit. 1.930 é igual a 19,3 vezes T. Então, T vai dar 1.930 dividido por 19,3. O T vai dar 100 segundos. O T vai dar 100 segundos. E olha a pergunta que ele me fez. Calcule o tempo em segundos. Ou seja, cheguei na resposta. Cheguei na resposta. E aí, gente? Perguntas? Ou tá tranquilo? Quem for fazer a prova da EMESCAN, fica muito atento a essa questão. Pode falar. Desculpa. Pode falar. Eu entendi todos os passos aqui. Só que eu acho que eu lendo, eu não entenderia que eu precisaria chegar no níquel 0. Eu sempre tenho que chegar, tipo, na hora de montar, sabe? Uhum, uhum. Os passos eu entendo tudo, só que se eu fosse fazer sozinha, eu não, eu tipo, teria dificuldade para chegar no níquel 2 mais 2 elétrons para formar um níquel 0, sabe? Bruna, olha só. O padrão é ou a gente chegar no 0 ou a gente sair do 0, tá? Então, aqui é o cátodo, né? O que que a gente tem no cátodo? Isso aqui é uma eletrólise. Carol, como é que você sabe que é uma eletrólise? Porque a galvanização, ou seja, a niquelação, ela é uma eletrólise. E o que que a gente tem que saber? Que o cátodo reduz, tanto na eletrólise quanto na pilha. O cátodo reduz, tá? O que muda é o polo, que não convém aqui, ok? Então, olha só, ou eu saio do 0 ou eu chego no 0. Esse é sempre o meu objetivo, tá? E ele falou pra gente que é o níquel 2+. Então, se ele já tá me dando níquel 2+, ou eu saio do 0 ou eu chego no 0. Então, ou é o níquel 2+ virando 0, ou é o níquel 0 virando 2+. Se for diferente disso, Bruna, ele tem que falar. Então, por exemplo, o ferro, né? O que que pode acontecer com o ferro? O ferro 3+ pode chegar a ferro 0. O ferro 2+ pode chegar a ferro 0. Ou vice-versa, né? Ou voltando, ok? Tanto faz.
Mas a gente tem uma terceira situação, que é o ferro 3+ chegando em ferro 2+. Ou ferro 2+ chegando em ferro 3+. Isso aqui é padrão. Ir para zero ou chegar para zero é padrão. Se ele quiser a de baixo, é ele que vai ter que me falar no enunciado. Então, ó, o ferro 3+ está chegando no ferro 2+, ou o ferro 2+ está chegando no ferro 3+. Então, lembra, o padrão é ou chegar a zero ou sair do zero. E aí, como é que eu sei, Carol, que é o níquel 2+ virando níquel 0 e não o níquel 0 virando níquel 2+? Porque o cátodo reduz. 2+ para 0 reduziu. Por isso que é essa a reaçãozinha. Que no kit, que aqui não interessa, porque eu só faço isso aqui para ver os 2 mols de elétrons. Então, se você vai colocar níquel 0 virando níquel 2+ mais 2 elétrons, ou níquel 2+ mais 2 elétrons virando níquel 0, aqui o que me interessa saber é que eu tenho 2 elétrons envolvidos, só isso. Conseguiu entender? Entendi, professora. Então seria mais ou menos um raciocínio para saber quanto que falta para chegar em zero ou quanto eu preciso para sair de zero. Exatamente, perfeito. Perfeito. Obrigada. Tomando muito cuidado com o hino brasileiro claro e forte, que são as substâncias que são Aham. diatômicas, né? Porque a gente vai seco no H é 1+, então tem um elétron envolvido, beleza, só que ele forma H2, né? Não existe H, existe H2, né? Então, aí eu tenho que balancear todo mundo e eu vou ter 2 elétrons envolvidos. E isso serve para todo mundo do hino brasileiro claro e forte. Fechado? Fechado, Ei, obrigada. ei, Carol, Ei, Pablo, pode falar. esse processo aí, sempre quando está nessa fase de depósito, você poderia estar fazendo o contrário para a gente estar dando uma olhada? De Como zero para dois? aqui, assim, ó, níquel. Opa, minha letra. Peraí. Você só quer que eu inverta a reação? É isso? O níquel passando para níquel 2+ mais 2 elétrons. É literalmente inverter a reação, Pablo. Mas isso, então, o problema aí iria me informando, né? Níquel zero seria. Provavelmente ele estaria informando níquel 0. Ou então, Pablo, ele estaria falando que estava no ânodo. Porque o ânodo oxida. E concorda que daqui para cá está oxidando? 0 para Entendi. 2+, eu aumentei a carga, eu estou oxidando. Então, existem formas dele te falar isso. Ou ele vai falar abertamente, né? Ele vai falar certinho, igual você falou. Ou então ele vai falar, a peça de níquel que constitui o... Aliás, aqui ele falou que era a peça de ferro que constitui o cátodo, né? Então, na verdade, olha só, gente. A peça de ferro que constitui o cátodo, que contém solução aquosa de íons níquel. Então, para aniquilar a peça. Então, olha só. Na verdade, a reação correta aqui é essa aqui, ó. É o contrário. Por que que É, não o- influenciou aqui? Porque o que me interessa aqui são só os 2 elétrons. Então, na é, o- verdade, é o contrário. Era é o isso que que, você estava pegando? é o que que acontece? Esse processo, na maioria das vezes, é mais para a parte de proteção, de corrosão, Isso, entendeu? isso. Aquelas torres de alta tensão, eles fazem isso no ferro fundido, aí colocam uma liga de níquel ou liga de cromo para proteger a peça. Exatamente, Fábio. Exatamente. Então, olha só, gente, eu dei mole aqui, ó. O ferro, olha só, Bruna. O ferro é o cátodo, né? Então, o níquel vai ser o ânodo. Então, o ânodo oxida, tá? Então, na verdade, a reação correta aqui é essa e não essa aqui. Só que no problema, quando a gente envolve eletrólise com estequiometria, não me interessa se está reduzindo ou se está oxidando. O que eu quero ver é quantos mols de elétrons estão sendo liberados. E aí são 2, tanto na oxidação quanto na redução. Ok? Certíssimo. Certíssimo. Show, Carol, obrigado. De nada. Mais alguém? Professora, Pode falar. aí no caso, tipo, ele vai dar, né? Tipo, 2 mais, porque, por exemplo, o níquel, ele poderia ser mais 2 e mais 3. Poderia. Olha só, se ele não der, peraí, que minha bateria tá acabando. Se ele não der, Bruna, tão explicitamente assim, ele tem que dar a solução. Então, se você olhar aqui, ó, aqui ele falou que era o NaCl, aqui ele falou que era o nitrato de prata,
entendeu? Então, se ele não me desse qual níquel que ele queria, ele teria que me dar pelo menos o sal. E aí, do sal, eu quebro e eu descubro a carga que o níquel vai ter. Conseguiu entender? Entendi, sim. Tomara que ele dê. Tem muitos detalhes. Tem muitos detalhes. Mais alguém? Meninos, olha só. Hoje eu não trouxe frase, mas eu acho que mais do que frase, eu trouxe chuva de aprovados, né? E isso é muito bom. Essa é uma foto que a gente tirou aqui em casa com os meus alunos, né? Alguns deles estavam aprovados, a gente aproveitou para pintar, para brincar um pouquinho. E eu deixo essa motivação aí para que vocês sejam os próximos pintados, se Deus quiser, aí, dos vestibulares. Tá bom? Muito obrigada pela companhia de hoje. Muito, muito, muito obrigada. Estudem, estão chegando na reta final, mantenha o foco, né? Não entre em revisão ainda, calma, que a gente ainda vai entrar nas revisões, tá bom? E é isso, mantenha o foco, os cursos estão acabando, andem junto com o professor de vocês, porque isso é muito importante agora na reta final. Obrigada a vocês pela companhia. Beijos, até mais.